Carol, você tem uma representatividade muito importante com a torcida do Atlético. E a Grupa também tem esse poder, né? Você fala, você é a voz da torcida do Galo, muito bem representado no GE, no Globo Esporte, né? No site do Globo Esporte, na voz da torcida, mas também com esse movimento da Grupa. Eu imagino que você esteja falando também disso, dessas amizades que foram se fazendo ali no âmbito do Mineirão. Conta um pouquinho dessa história e da importância dessa torcida, dessa representação da Grupa na torcida do Atlético. Pô, a Grupa para mim é um movimento gigante, assim, porque mudou a realidade de muita mulher, sabe? Eu conheço muitas meninas que nunca tinham ido no estádio e passaram aí porque iam com a Grupa. Então, tinha um grupo de mulheres que ia acompanhar, então ela não tinha mais tanto medo de ir ao estádio por causa disso. Não é nenhuma nem duas, assim, são muitas mesmo. Então, esse movimento eu acho muito importante, que a Grupa acabou levando algumas pessoas para o estádio. E eu sou de arquibancada, então para mim, quanto mais pessoas estiverem na arquibancada, claro, e que todo mundo que não esteja porque não quer estar. Qualquer outra coisa que impeça uma pessoa de estar na arquibancada é um problema que a gente deve lutar contra. A formação da Grupa se deu em que ano? E quantas mulheres compunham também a Grupa inicialmente? A Aurélia é uma que fundou a fundadora. Junto também, né? A Lélia é fundadora. Foi naquele desfile, né, fatídico da Dry World, onde tinha mulheres de biquíni e não tinha biquíni na coleção. A roupa masculina era um uniforme completo. A roupa feminina era uma camisa do Galo. Chegou a ter uma camisa do Galo cortada para amarrar. E para mim é uma sandice, é coisa de maluco você cortar uma camisa do Galo. Ainda mais simplesmente para colocar a pessoa com ela amarrada aqui. Então, um grupo de... eu acho que só eram 15, eu acho, mulheres que tinham se incomodado com aquela forma que foi feita no desfile. E nos comentários de rede social, uma foi acompanhando que todo mundo seguia mais ou menos o mesmo pensamento. E aí escreveram uma carta, né, aberta. E a Ellen Campos, que é uma figura gigante também, que encabeçou isso. Exato, conheço a Ellen, tive com ela e com o Christian lá no Marrocos. Um abraço para eles. Dois maravilhosos, inclusive. E aí ela encabeçou isso pela voz que ela tinha, né? Na época era uma voz que ia ser ouvida, né? Então ela publicou essa carta e aí acontece de tudo, né? Aí acontece o movimento de mulheres que também se identificavam, pensavam aquilo. E aí começaram a buscar as meninas. Tipo assim, as meninas não tinham com o que assinar, sabe? Não ia assinar 15 nomes. Eles criaram como se fosse nós somos um grupo, no feminino vamos colocar Grupa. Que é fantástico, né? Eu acho fantástico o nome. Foi uma coisa que as meninas criaram assim. E aí muitas mulheres começaram a procurar elas para... Como é que eu faço para ser da Grupo? E as meninas, mas a gente não existia. Então assim, a gente não sabe como é que faz para ser da Grupo ainda. E aí começou a unir todo mundo que pensava assim. Esse é o lado bonito da história, né? Que aí começa assim, vai se aproximando mais gente, a Grupo vai crescendo até se tornar o tamanho que ela tem hoje. O lado negativo é a quantidade de ataque que sofreu. A Grupo sofreu ameaça. A maioria das meninas tinham que bloquear a rede social, tiveram que fazer boletim de ocorrência, porque eram ameaças com você mora em tal lugar. Era uma coisa assim, absurda, porque diziam que a Grupo estava jogando contra o Galo, porque criticou a forma que aquilo foi apresentado. Quando, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo, quando a gente cobra alguma coisa do Galo, não é porque eu quero jogar contra o Galo. Não, eu amo tanto o Galo, que eu quero que o Galo seja um lugar... Eu quero que o Galo seja um lugar de conforto para todo mundo que ama o Galo. Não é justo nós três amarmos o Galo igual e vocês dois terem uma relação com o Galo e eu ter outra. Perfeito. E não tem jeito de você não ter outra quando você é sempre o lado atacado, você é sempre o lado desmerecido. E aí eu volto naquilo que eu pensava como adolescente. Eu não quero que nada atrapalhe a relação que eu tenho com o Galo. E muitas coisas durante a história vão fazer isso. Vão tentar fazer isso. E se tem algo que está na mão do Galo, eu espero que o Galo não deixe. Aquilo que não está na mão dele, não tem jeito. Aquilo que o Wright fez em 81 atrapalha a experiência de todo mundo com o Galo. Mas não está na mão do Galo. E vai fazer o quê?
Agora, essa parte do desfile, por exemplo, era uma parte que cabia ao Galo. Essa inclusão cabe ao Galo. O Galo não é só um clube de futebol, nunca foi. Perfeito. E não ia ser agora que a gente ia tratá-lo como tal. Você acha que falta, assim, mentes pensantes, mulheres dentro do Atlético? Você acha que ainda falta isso? Você acha que melhorou? Recentemente, deve ter o quê? Durante a pandemia, né, teve já na gestão do Sérgio Coelho, a grupa foi chamada lá, recebeu uma placa, foi homenageada. Mas assim, no dia a dia, você acha que melhorou? Tem as ações que estão partindo, tem ações que partem do clube? Você sente que teve um desenvolvimento, que tem valido a pena? É isso que só completando. O Draio hoje, o desfile foi em 2017? 16. Ou seja, nós estamos falando de 7 anos atrás. Então, complementando a boa pergunta do Mamed, é o seguinte, se de lá para cá tiveram também algumas situações que fugiram, talvez isso também, né, Mamed? Como é que foi o comportamento do clube em relação a essas questões que vocês estavam pontuando naquela época? Assim como boa parte da torcida dos torcedores que atacavam a grupa, o Galo no início não foi nada receptivo, né? Era 2 pés atrás com a grupa, via a gente nesse ponto de quem está querendo confronto, quem quer só criticar e por aí vai. E com o tempo isso foi se quebrando, porque eu acho que a evolução também ela faz parte do futebol e alguns acontecimentos mundiais mudam também a postura do clube em relação a isso. O Galo hoje tem uma abertura que ele não tinha antes. A grupo já foi chamada umas 2 vezes para conversas a respeito de ações afirmativas e uma vez para ser homenageada pelo Galo, o que para a gente chega a ser emocionante quando você olha para trás e pensa que lá em 2016 as meninas estavam recebendo mensagens de ameaça. Hoje a grupo está recebendo mensagem do Galo chamando como um reconhecimento. Então isso é gigante para mim. Só que como todas as mudanças, Mamed, eu gostaria que fosse uma mudança radical. Eu gostaria que 50% do conselho tivesse mulheres, que na diretoria tivesse mulheres, que no futebol feminino fosse comandado pelo menos por alguém que entenda de futebol, que a realidade do futebol feminino do Galo hoje é uma piada. Eu queria um monte de coisa um rompimento absurdo e muda tudo agora. Só que nada muda desse jeito. As coisas vão sendo com o tempo. Então, o Galo teve algumas ações de Dia das Mulheres, por exemplo, mudou, saímos da florzinha e vocês são maravilhosas e lindas pra gente, para ações de luta, que é o que realmente representa o Dia da Mulher. As apresentações de uniforme mudaram completamente. Nos últimos 4 anos, se não me engano, são as atletas do feminino que apresentam a versão feminina do uniforme, que faz todo sentido. E aí são essas pequenas mudanças que a gente vai observando. As coisas vão acontecendo. Mas no meio do caminho também tem problemas. Teve o episódio do Galo Doido com a Calhau, que era zagueira do feminino na época, que o Galo intermediou, fez uma gestão de crise na situação, mas depois disso teve uma guinada na forma do Galo Doido tratar, por exemplo. Então, assim, você não bloqueia o Galo Doido você não pode encostar nas mulheres, interagir com as mulheres quando vem. Então tem muita menina que pede para tirar foto dando selinho no bico do Galo Doido. E eu achei importante que o Galo entendeu qual era o problema ali. O problema não é você tirar uma foto com o Galo Doido, você pedindo ele para dar um selinho no bico. O problema é o Galo Doido girar a menina no meio do campo, como se ela fosse uma estátua que está ali por causa do corpo. Não está. Era uma apresentação de atletas. Perfeito. Entendeu? É a mesma coisa de chegar, você consegue imaginar a apresentação de um jogador, vamos supor que o Galo contrata um baita jogador, vai apresentar ele no meio do campo. Aí chega um repórter lá e levanta a camisa dele no meio da apresentação para falar, nossa, tá definidinho. Isso não pode acontecer, Carol, isso não é pensado que vai acontecer com um atleta. Claro. Agora, Carol, você acha que isso também é uma questão que envolve toda a sociedade, envolve todos os clubes, né? Eu imagino que isso não é um problema particular do Atlético, né? A sociedade tem se dado conta que as coisas necessitam mudar e essa mudança, de alguma forma, não de uma forma brusca, claro, mas essas mudanças, então, têm acontecido de uma maneira geral. Elas têm acontecido e elas têm que acontecer.
E elas acompanham essa mudança social também. Hoje em dia é muito mais falado sobre assédio, sobre importunação no meio social. Isso vai ser levado para dentro do estádio. Porque durante muito tempo a gente viveu como se o estádio ele fosse um mundo à parte da sociedade. Lá dentro existe muito disso. Existe muito. Da pessoa achar... Racismo, né, xingamento racista, ameaças de... Às vezes lembra muito o universo virtual. Que a pessoa acha que ela pode chegar já te xingando, que é um comportamento que se fosse frente a frente, um contra o outro, ninguém nunca faria. Né? Você não tem. Você nunca... Né, a gente recebe hater demais em rede social, de xingamento quando dá uma opinião, ou qualquer coisa do tipo, e você olha e fala assim, esse cara, se ele me visse pessoalmente, falando, se eu estivesse num boteco, e eu estivesse conversando com ele me visse falando isso, ele nunca ia responder desse jeito que ele me respondeu. Mas no universo virtual o cara se sente assim, no estádio o cara se sente no direito de ser mais racista, no direito da violência, né? Uma coisa, eu morei muitos anos em Portugal. A primeira vez que eu fui, o primeiro jogo que eu fui em Portugal foi um Benfica Sporting, que é disparada a maior rivalidade de lá, muito maior que a do Porto. Né? O Porto, apesar de ser um clube de sucesso maior internacional do que o Sporting, a rivalidade mesmo de torcida lá que pega é Benfica Sporting. E o primeiro jogo que eu fui para lá, eu cheguei em Portugal, em Lisboa, numa sexta-feira, no sábado tinha um Benfica Sporting. Eu tinha comprado ingresso já ainda no Brasil, fui para o estádio, na arquibancada do Benfica, porque o jogo era no estádio do Benfica, e tinham 2 caras com a camisa do Sport no meio da torcida do Benfica assistindo o jogo, sabe? E eu fiquei olhando aquilo em 2014, pensando assim, admirado, sabe? E eu lembro que não tinha muito tempo, tinha acontecido uma confusão de um cruzeirense que tinha entrado por engano na torcida do Atlético, e aí o cara foi passar, e eu lembro de eu ouvir vários atleticanos amigos meus falando assim, mas esse pediu para apanhar. Sabe? Tipo, como assim, né? Pediu pra apanhar, gente? O cara tá usando a camisa. Uma vez agora, salvo engano, lá no Sul, eu acho que o Grenal tem uma parte que é reservada para a torcida de Grêmio Internacional. E no Maracanã, eu acho que tradicionalmente também... A geral era misturada. Né? A geral a também geral era misturada no Maracanã. É. No Mineirão, acho que era só nas cadeiras cativas que existiam isso, né? Isso. E existia um bom senso ali e tal. Eu, como Geraldino, hoje também, até o setor misto, né? Porque a gente tinha esse setor misto, né? Uhum. O setor misto do Mineirão é o roxo inferior. O roxo inferior tem essa... Desde do início do novo Mineirão, ele era um setor misto. No primeiro jogo que teve, reinaugurou com o clássico. Sim. Esse jogo ainda teve torcida mista. A partir do clássico seguinte, a Minas Arena divide aquele setor no meio e ele também é separado. O setor misto é separado hoje. Porque o vermelho inferior também antigamente, eu não sei hoje em dia, mas antigamente o vermelho inferior tinha administração da Minas Arena. Agora é só o roxo. Então, você lembra que tinha, tanto, por exemplo, tinha alguns clássicos que aí a torcida do outro time ia comprar lá, porque era o setor Minas Arena, não tinha como meio que controlar e acabar. Acho que a final da Copa do Brasil mesmo, teve muito atleticano que comprou ali. Talvez, né? Em 2014. 14, isso. Então você pode ver na hora que tem gol, você vê muito atleticano levantando ali por causa disso. Que era um setor que era administrado pela Minas Arena, não sei se ainda é, mas enfim, na época era. Então ali eles tinham um controle menor porque não ia para programa de sócio, esse tipo de coisa. É isso aí, esses setores eles ainda são mistos. Esse setor roxo ainda é misto, mas mesmo o setor misto, a Minas Arena optou por fazer essa divisão, porque deu algumas confusões. Então, assim, esse lidar com o estádio como um mundo à parte, ele era mais latente ainda um tempo atrás. E aí, não adianta você querer separar as duas ações, você não vai evoluir dentro do estádio se socialmente a gente não estiver dando esses pequenos passos. E não adianta dar esses pequenos passos socialmente se chega dentro do estádio, a pessoa vira uma outra pessoa. A quantidade de gente que eu já vi fazer coisas, pessoas são conhecidas minhas, que eu já vi fazer coisas dentro do estádio que lá fora é impensável da pessoa fazer, é gigante. Então, assim, essa mentalidade também faz parte da mudança. De, ok, vamos mudar isso e ter uma ideia de que isso vai mudar socialmente. Então, é muito importante quando o Galo trata desses assuntos
igual eu falei, no dia da mulher, o Galo tratou do assunto de violência. É muito importante ele trazer isso, porque nesse dia ele não está trazendo dados sobre futebol. Ele não está falando, as jogadoras de futebol sofrem tais violências. Não, ele está trazendo um dado social para dentro, para usar o tamanho que ele tem dentro do esporte e para passar ali um recado de que não dá. Então o Galo, as ações do Galo têm sido constantes e na maioria delas tem sido assertiva. Agora, o que eu acho que o Galo ainda vai, eu espero que tenha, é um encontro das ações, das falas, com efetivamente as ações do clube. A última contratação do Cuca foi muito latente para mim, que o importante eram as ações, porque era cobrado, né? Então, assim, no Dia da Mulher ia ter, e o Cuca teve um trem desse, né? Ele foi anunciado muito próximo do Dia da Mulher. Foi uma coisa assim, seguraram o anúncio dele, porque era para sair no dia 8, aí seguraram o anúncio dele, que aí tiveram noção, seguraram um tempo para depois soltar isso. Então ali ele mostrou para mim que ali ele estava mais as ações afirmativas, elas estão vindo de um lugar que é pensado para isso, que seja o departamento de marketing ou qualquer departamento que seja. E o departamento de futebol ainda é considerado um mundo à parte de todo o gerenciamento. Mas eu acho que não tem como fugir muito, Bolivar. De toda essa questão. Eu acho que bobo é quem vai ficar tentando bater contra, porque uma hora vai mudar. Isso é importante, até o posicionamento do clube, porque é o posicionamento oficial do clube que quebra a resistência. Né? Então, esse ano faz um posicionamento mais assertivo no Dia da Mulher, vai ter um monte de atleticano que vai chegar lá e falar estão lacrando, que bobagem. não sei o quê, que bobagem, não sei o quê, o Atlético não tem que se meter nisso aí. No ano que vem, quando faz de novo, e espero que não demore um ano para voltar a fazer, né? Mas a partir do momento que o clube começa a criar ações que mostrem isso, cada ação que for feita, eu tenho certeza que a resistência vai ser menor, a normalização daquilo ali vai começar a andar, as pessoas vão entender que não adianta lutar contra, porque isso é uma coisa que realmente não adianta lutar contra, sabe? Com o tempo, eu acredito, eu sou uma pessoa que acredita que nós estamos em evolução. E eu acho que nós estamos mesmo, porque assim, por mais que a gente tenha tido episódios recentes, principalmente, em que a gente andou umas casinhas para trás, principalmente na falta de vergonha, que as pessoas, muita gente deixou de ter vergonha de ser imbecil, né? Porque até um tempo atrás as pessoas tinham esses pensamentos, mas guardavam para ela. E algumas se sentiram encorajadas até por figuras públicas e oficiais a agirem de maneira imbecil. Por mais que isso tenha acontecido, eu acho que no geral a gente está evoluindo muito, né? Você tem 20 anos de Mineirão, né? Eu também, nós dois somos novinhos, o Bolivar já tem um pouco mais. Mas 20 ele foi muito bondoso, que eu falei que eu fui com 5 anos, porra! Mas assim, a gente viu a evolução também dentro do estádio, né? Tomar copada de urina, brigas, muito mais... O era tratado igual gado mesmo, se tratava igual e roubar bife do tropeiro, pô, isso era normal. A Aurélia, que a gente citou aqui, né, que é minha namorada, né, e que é uma das fundadoras da grupo, ela lembra, ela estava comentando esses dias, agora recentemente, no último jogo do Galo no Mineirão, né, contra o Bahia, nós levamos os pais dela, a mãe dela há muito tempo não ia ao estádio, e a mãe dela falou, nossa, mas como o banheiro tá bom, né, e tem papel pra gente lavar a mão e tal, e a Aurélia estava lembrando que mesmo ela, né, que é mais nova, quando começou a ir estádio, o banheiro feminino não tinha porta, né, as cabines do banheiro feminino não tinha porta, né, então assim, tem uma evolução, tá longe de ser o ideal, né, mas a gente tem evoluído, e é importante que essa evolução seja forçada também, porque senão chega uma hora que para, né? As pessoas também se acomodam e falam, não, já não tem mais copada de urina e tem porta no banheiro, tá tudo bem. E não tá, tem muita coisa. Para evoluir. O Atlético na arena fez uma coisa, eu não sei se isso é lei, não sei se é obrigatório por lei, mas fez uma coisa que eu achei espetacular. Na primeira visita que eu fiz à arena, já há muito tempo, eu lembro que eu fiz até questão de tirar umas fotos, mandar para a Aurélia e tal, para ela ver, que era a questão do fraudário masculino, né? Então é importante você ter ali para mostrar que também não é o papel da mãe se o neném, né, fez necessidades na fralda,
Não é o papel só da mãe de virar e falar assim, ó, vai lá Vai e lá, se resolve. vê. O pai, E o número de pai banheiro também. é igual o também. número de banheiros é Isso, igual, pra que é mim, uma coisa importante. O Mineirão foi... Eu comemorei isso no vídeo, O Mineirão inclusive. foi massacrado com razão pela questão dos banheiros, né? Principalmente em jogos do Atlético, que tirava das mulheres um número considerável de banheiros femininos para colocar para homem e deixava a mulher. Que É por causa da uma divisão. operação muito mais complexa para poder fazer xixi do que o homem colocava para a mulher ali meia dúzia de banheiro químico Mas exposto, como se isso fosse resolver. Mas aí olha pra você ver, eu falo muito quando eu falo da importância da Arena MRV, eu falo que o fato dela ser pensada única e exclusivamente para o Galo, já tem muita coisa que vai mudar. Então todos os serviços prestados ali são do Galo. Então assim, o Galo tem que pensar nisso. E aí, o banheiro no Mineirão, como é que funciona? Você tem um setor inteiro de banheiros, um setor inteiro. Os banheiros masculinos, eles que atendem aquele setor, eles estão todos do lado do meio para a esquerda. Os femininos estão do meio para a direita. Quando tem torcida visitante que pega o setor todo, porque normalmente os visitantes pegam uma pequena parte lá em cima, no superior. Quando é uma torcida que vai ocupar aquele setor todo, então assim, ó, se vier uma decisão contra Flamengo, Corinthians ou contra Cruzeiro, são os únicos 3 jogos que vão fechar até embaixo para dar aqueles 10%. Você fecha, você perde uma parte daquele setor ali, que é o setor amarelo, que é atrás do gol, do lado de lá. Gol E aí, cidade, o que acontece? Aquele lado que está lá, os banheiros todos vão para lá. Então, o banheiro que fica pro uso, que tipo, se for o feminino, eles transformam em masculino e colocam o químico para a mulher. Por quê? Porque simplesmente o banheiro foi feito de uma maneira onde não se pensava dividir aquele setor. E aí, quando vai dar a solução, dá a pior solução que eles possam pensar. Não, é ridículo. Na arena, os banheiros, vamos supor, aqui tem 2 banheiros masculinos, aqui tem 2 banheiros femininos. Além deles serem em número iguais, eles estão em blocos sempre iguais. Então não existe a menor possibilidade de qualquer divisão que você faça de prejudicar aquilo. E também o setor visitante, ele fica todo em cima. Então, se tem 10%, ele vai ser alargado e não puxado para baixo. Então, são pequenas coisinhas que vai mudando e aí é uma cadeia, sabe? O Galo mudando, ele pode não fazer todos os torcedores mudarem a cabeça imediatamente, mas a partir do momento que o Galo dá o primeiro passo, ele puxa uma parcela com ele. No próximo passo, essa parcela vai puxando e vai puxando e vai puxando. A nossa vida em sociedade é uma vida em cadeia. Perfeito. Então, uma ação sua vai mudar a ação do outro. E aí é sucessivamente isso que vai acontecendo. E é importante essa sensibilidade, Carol, porque o Atlético, quando foi fundado em 25 de março de 1908, sempre teve, desde a sua fundação, valores de inclusão, de respeito, não é à toa que é o clube mais popular do Estado, né? E é claro que essas sensibilidades e essas questões vão aparecendo. E é que bom que o Atlético hoje em dia, por isso eu perguntei aquilo, desde a Drive hoje, está mais sensível para essas questões, que são questões realmente importantes e relevantes. E muito importante lembrar também que o Atlético, desde a sua fundação, é um clube forjado por mulheres. Sem dúvida, passamos Dona Alice Neves. Exatamente. Então, assim, os torcedores, por ignorância ou por ignorância proposital, muitas vezes faz questão de esquecer isso, né? Isso não pode ser esquecido. O Atlético é um clube que tem a mulher tem um papel importantíssimo desde a sua fundação. Na minha casa somos todos atleticanos por causa da minha avó e depois por causa da minha mãe. Aí, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que não pode ficar em segundo plano e não pode ser esquecido. Absolutamente. De jeito muito bem nenhum, lembrado, Mamê. pela torcida. Aliás, está no nosso escudo, né? Aqui, ó. Clube amado pelas mulheres. Você sabia dessa? Essa eu não sabia, não, amor. Essa é do meu tempo também. Campeão até morrer. Mas, Carol, qual foi a grande emoção sua com o Atlético, ou o grande orgulho, efetivamente, ou com essas questões, ou de uma maneira geral, esportivamente, assim, você fala, poxa vida, é por isso que eu sou atleticana? Engraçado, eu tava falando sobre isso esses dias, a gente tava falando coisas de escola, né? E eu sou 100% tudo que é lógico para mim, sempre foi bom na escola.
E tudo que não é lógico, eu sempre detestei. Então eu sempre detestei história. Sempre odiei história na escola. E eu só fui ter interesse por história depois que eu comecei a ver a história do Galo. E eu fui ler sobre a história do Galo e descobri que tinha muita coisa da história do Galo que eu não fazia ideia. Eu falava, cara, onde que tá isso tudo da história do Galo? Pô. E aí, aí você esbarra, né? Não tem como começar a falar de descobrimento histórico sem falar Dona Alice Neves. Inclusive, foi quando eu comecei a escrever, foi o primeiro texto que eu escrevi sobre o Galo, era sobre Dona Alice. E depois o Baldo me fez... Foi o cara que, quando eu li a história dele, quando ele falava que gostava de fazer gol no Cruzeiro, porque lá não podia jogar preto, esse cara me mostrou um lado da história do Galo que eu me orgulho muito. Então, tipo assim, quando eu olho para trás, falo assim, ó, pode ter muita gente hoje em dia que não lembra dessas duas figuras. Perfeito. Mas quando eu olho para trás, eu sei a história do meu time e eu sei que eu tenho orgulho da história do meu time. Perfeito. Eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho. Eu fico pensando, às vezes, o tamanho do meu problema se o meu time tivesse uma mancha muito grande histórica, que hoje eu ia falar, pô, eu amo esse time, mas meu Deus do céu, olha isso aqui que aconteceu. Então, essas duas coisas foram as coisas que, primeiramente, me deu mais orgulho. Eu tenho orgulho da história do Galo, eu tenho sensação de pertencimento ao Galo, muito por causa disso, porque eu não miro no Galo, eu não miro em jogador, eu não miro em diretoria, porque todos esses caras vão passar. Perfeito. Todos eles passam. A história do Galo, ela permanece. Os bons e os ruins, exatamente. Todo mundo vai passar. E o lado da história do Galo, que vai permanecendo, faz parte da nossa essência, e a torcida. São as duas coisas que eu acho que são para sempre. Inclusive, muda o torcedor, né? A gente também vai passando, né? Quantos torcedores a gente já não conheceu que não são mais entre nós? Mas a torcida do Galo, ela segue intacta. Então, o meu maior orgulho no Galo é a história dele e a torcida. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da torcida do Galo pela representatividade histórica que tem isso. E hoje em dia, gente, quando você vira um clube de massa, é tudo mesclado. Vai ter um monte de gente que é atleticana que você não se orgulha. Muda, né, mas a história não muda. A essência da torcida do Galo, ela segue aí. E as outras pessoas que são diferentes disso, no fundo, elas que não conseguem ficar.